Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos atender à solicitação de um telespectador ou de uma telespectadora, eu não lembro, mas que nos encaminhou a seguinte indagação. Dentro do ambiente de batalha espiritual, da guerra que acontece entre aqueles que são de Jesus e o inimigo da nossa fé, é possível que o diabo use armas nos nossos sonhos? Enquanto a gente está acordado, né, em vigília, né, ou seja, estamos atentos ou podemos estar atentos e temos como nos defender de forma consciente das astutas ciladas do inimigo e também nos proteger com o escudo da fé das setas inflamadas que ele nos envia. Mas e quando a gente dorme? Né? Nós estamos completamente vulneráveis. Eu não controlo a minha mente durante o sono. Você controla a sua? Quando eu tento controlar a minha mente durante o sono, eu não durmo. Eu perco o sono. Né? Também acontece quando a minha mente fica descontrolada, eu também perco o sono. Aliás, algo muito irritante. Quando eu consigo dormir, eu me desligo completamente da realidade. Não é assim que funciona o sono profundo? Nesse momento, eu estou vulnerável aos ataques do diabo ou o diabo não tem capacidade nem poder para invadir os meus sonhos e me atacar na hora em que eu não tenho como me defender de forma consciente? É uma dúvida que chama muita atenção. Evidentemente, o diabo é real, os sonhos também são. E qual a interação que existe entre essas duas coisas, se é que ela existe? É isso que nós vamos conversar. Você já se sentiu atacado ou atacada pelo inimigo da fé durante o seu sono? O que você pensa a respeito disso? E no caso de o diabo poder fazer isso, como nos defender? Né? Fazendo um revezamento, como a gente vê nos filmes de faroeste, enquanto alguns dormem, alguém fica acordado de vigília, né? Ou vigiando. Então, a gente sempre deixa alguém acordado enquanto a gente dorme, orando, intercedendo, né? Batalhando contra o diabo. Depois a gente troca. A gente fica acordado e a pessoa que estava lá dorme. É assim que Deus quer que a gente age? Eu não sei. Então vamos conversar com quem sabe. Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Quem quiser conhecer a Bíblia, procura a Agrade, tem curso bíblico para você pertinho da sua casa, aí, curso presencial, curso à distância, tem uma porção de coisa boa aí da Agrade para você, tá? Já já a gente fala dela, tenho certeza que você quer saber quem são os especialistas que conosco vão conversar a respeito desse assunto. O primeiro deles é o reverendo Antônio Jean, já esteve conosco, volta ao programa Vejam Só, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem com o senhor? Paz, boa noite, tudo bem, tudo tranquilo. Onde fica a Igreja Presbiteriana que o senhor pastoreia? Ela fica em Veleiros. Veleiros é um bairro de classe média na região de Interlagos, perto do autódromo, aquela região ali. Então toda vez que tiver corrida, evento no autódromo, nós estamos pertinho. É uma avenida que margeia a represa, é isso? O bairro de Veleiros, ele está no meio daquela região. Aí você tem Santo Amaro, você tem Interlagos. Então, Santo Amaro, vamos supor que está perto da ponte, na Marginal, e Interlagos está mais para cima no bairro. Veleiros está no meio. É um bairro ali no meio. E o endereço lá? Avenida Ipanema 379. Muito obrigado pela presença do senhor. Alegria minha. Do outro lado, volta ao programa Vejam Só, o pastor Michael Alex. Na verdade, Michel. Isso. A gente tem que sempre perguntar como é que sua mãe queria que você fosse chamado, né? Tenho dúvidas disso até hoje. Tá, como é que o povo te chama, pastor? Michel. Michel Dias. Michel Dias. Michel Dias, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica onde, pastor? Eu fico no bairro do Mirante, no município de Arujá, aqui na Grande São Paulo. E o endereço lá? Rua Prefeito Júlio Barbosa de Souza, número 403.
Muito obrigado pela presença do senhor. Sempre uma alegria. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais dos dois e por que eles estão aqui, né? Mas antes, quem tem a palavra é o senhor Zeca. Vai lá, Zeca. Aqui no Vejam Só, não temos o objetivo de revelar interpretação dos sonhos ou ainda os seus significados. Porém, não podemos fugir da realidade que Deus já falou muito por sonhos. Temos vários exemplos bíblicos disso. E é claro que atualmente também não podemos negar que Deus ainda usa essa maneira para falar aos seus filhos. Porém, é claro, com uma diferença dos sonhos relatados na Bíblia. Mas a resposta é: Deus usa sim os sonhos para falar. Com essa perspectiva em mente, queremos debater uma questão muito interessante nessa noite. O diabo pode guerrear contra as pessoas em sonhos? Satanás consegue usar essa ferramenta para atormentar as nossas vidas? Para nos tentar? Para colocar em nosso coração desejos pecaminosos? Já definimos que Deus pode sim usar e falar através dos sonhos. Porém, queremos saber se o nosso inimigo também pode fazer isso, usar nosso sonho para atentar contra as nossas vidas numa batalha espiritual. Temos aqueles estudiosos que afirmam não existir nenhuma passagem bíblica onde o diabo usa dos sonhos para tentar alguém ou para pôr pesadelos na mente da pessoa. A explicação para pesadelos ou sonhos ruins seria outra. Na maioria das vezes, nossos sonhos são frutos da nossa própria mente, no nosso próprio inconsciente. Os sonhos que temos são produto do que vivemos enquanto acordados. Por exemplo, procure verificar que tipo de programas de TV ou cinema você anda vendo, que sites navega, que revistas lê, em quais ambientes frequenta, com que tipo de amigo ou amigas anda. Tudo isso seria uma ótima explicação para aquilo que durante o nosso sonho acontece. Você anda sonhando, ou seja, um produto da nossa própria mente, dos nossos desejos, nada relacionado ao inimigo. Por outro lado, temos aqueles que afirmam com experiência que a situação é diferente e que existem sim pessoas que são atormentadas com sonhos e pesadelos ligados a uma realidade espiritual demoníaca. Um exemplo claro dessa situação seriam aquelas pessoas que se envolveram ou tiveram um forte envolvimento com bruxaria e coisas ocultas e que depois disso passaram a ter pesadelos terríveis, acordando de madrugada, gritando, suando e sempre os pesadelos se repetindo. Nesse caso, a probabilidade desses pesadelos ou sonhos terem alguma ligação com a realidade espiritual é muito grande. Agora chegou a vez dos nossos convidados falarem e explicarem essa situação. Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar. E se você perder ou trocar de canal, com certeza terá pesadelos horríveis. Fique ligado! Reverendo Antônio Jean, da Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja que o irmão pastoreia é uma filial, uma congregação da Igreja de Pinheiros. Congregação. A Igreja de Pinheiros é uma igreja centenária e está plantando mais de 50 igrejas no estado de São Paulo. E nós estamos ali em Veleiros com esse trabalho. Que beleza. Agora, o senhor, além de pastor, também tem uma formação na área da psicologia? Eu sou psicanalista há 20 anos. Eu trabalho no consultório de um psiquiatra. Eu faço a parte terapêutica dos pacientes dele. Ele faz a parte medicamentosa e eu faço a terapia. E dei aula no Brasil inteiro de psicanálise, formando psicanalistas na área de sonhos. Eu fui professor de interpretação de sonhos. Muito bem. Então, o senhor tem a palavra agora para responder na sua primeira fala a essa pergunta, né? O diabo pode guerrear contra nós durante os sonhos? Não acredito nisso. Biblicamente, eu não vejo nenhuma base para isso. Aliás, eu acho a questão da batalha espiritual uma coisa muito confusa no Brasil e fantasiosa. A gente tem muitas coisas que são tiradas
de experiências pessoais. E essas experiências pessoais, elas têm um quadro clínico muito claro. É só a pessoa sentar na minha frente e contar a sua história que eu vou interpretar o porquê daquele sonho. E não vejo nada na Bíblia que me leve a entender que Satanás pode entrar no meu sonho enquanto eu estiver dormindo e me atazanar, perturbar a minha vida. Não tenho nenhuma crença sobre isso. Muito obrigado, reverendo. Conosco o pastor Michel Dias. Correto. Né? É assim que a mãe dele quer que ele seja chamado. Né? Ele é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Arujá, não é isso? Isso. Pastor, e o senhor? O diabo pode guerrear contra nós durante os sonhos? No meu entendimento bíblico, sim, é possível isso acontecer. E é bom reforçar aqui, como nós estamos falando sobre sonhos e diabo, apresentar e ter isso em mente durante todo o debate, essas duas premissas. Primeiro, o caráter de Satanás. João 3, melhor dizendo, Gênesis 3, nos apresenta como um manipulador da verdade. João 8,44, como o pai da mentira. Efésios 6, verso 11, como 2 Coríntios 2, 10 e 11, nos fala como um ardiloso, armador de armadilhas e também manipulador. Vamos considerar que se Satanás ele tem todos esses atributos de adulterar algo verdadeiro, falsificá-lo com o propósito de oprimir, perturbar e destruir uma pessoa, por que ele não faria isso no sonho de um indivíduo? Visto que o sonho é uma experiência imagética do inconsciente, e ali se agloba tanto a razão como a emoção de uma pessoa. E são justamente essas duas frentes onde o Satanás mais aprecia torturar, tocar, oprimir um indivíduo. Então, se o diabo tem esse prazer de destruir a humanidade, oprimir um ser humano, levando inclusive a casos clínicos de grandes transtornos, o que nos faz achar que ele perderia esse campo fértil para assim atuar? Se o propósito dele é adulterar tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, por que ele perderia o sonho para fazer isso? Por que ele perderia a sua oportunidade? E a Bíblia, sim, nos dá margem para acreditar que ele pode fazer isso. É o que eu vou estar discorrendo ao longo do debate. Muito bem. Agora é a sua vez aí de casa de se posicionar. Nós temos uma pergunta no Facebook, né? E você vai responder. Depois, no final da edição, a gente vê a fotografia da resposta no momento da nossa gravação, é claro, né? Vamos lá. Qual que é a pergunta? O diabo pode guerrear contra mim durante os meus sonhos? A mesma pergunta do programa, né? As respostas são sim ou não. Até porque o Facebook não aceita variações nas respostas. Precisa achar outro caminho, né? O Facebook, bom, deixa isso na área do sonho. Né? Vamos lá. Se você quiser saber o que a Bíblia diz, você precisa ler a Bíblia e precisa estudar. Muita gente fala assim, mas é meio complicado, precisava de uma orientação. Perfeito, ótimo. A Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, tem a orientação segura para você. O curso bíblico da AGRADE está presente em todas as filiais. E o telefone para você saber qual fica mais pertinho de você, em qualquer lugar do país, é o 0 Operadora 11 31 15 0819. 0 Operadora 11 31 15 0819. A grade, essa grade que eu estou mencionando, ela funciona na Praça da Sé, né, em frente ao Poupa Tempo, e lá tem uma infinidade de outros cursos. Você que é da Grande São Paulo, aproveite a grade lá da sede, porque ela tem cursos que não acabam mais, tem um monte, tem curso até para quem quer cantar, tem para quem quer tocar, tem curso para quem quer ministrar louvor, é diferente, são 3 cursos diferentes na área de música e louvor e adoração. Tem curso de teologia, tem curso bíblico, tem curso de análise das escrituras, tem curso de história focado no movimento da reforma por causa dos 500 anos. Tem até para administrar a igreja tem curso de gestão eclesiástica. Como é que eu faço? Eu tenho um monte de gente na minha igreja que quer fazer trabalho voluntário. Será que isso vai me trazer problema depois?
A grade tem um curso, se não me engano, é de um módulo, no máximo 2, mas eu acho que é um módulo só, que te orienta a fazer, quais são os passos que você deve tomar para não ter problema nenhum na área jurídica, nem na área fiscal, com os trabalhos que a igreja faz. Uma bênção. Liga lá, 0 operadora 11 31 15 08 19, tá bom? Dá tempo de falar do blog? Então, se você puder, dá uma conferidinha aí no blog, tem coisa nova lá, ebercocarelli.blogspot.com.br, tá bom? Estou meio desiludido aí com o Facebook, então eu vou reservar as minhas opiniões só para o blog, porque a gente escreve no Facebook e as pessoas não leem a frase inteira. Não estou dizendo para ler o texto, estou dizendo para ler a frase. Não leem a frase inteira e descem a lenha na gente. Na continuação da mesma frase tinha a resposta que a pessoa está me cobrando. É brincadeira? Então, você quer saber o que eu penso? Vai para o blog. Esquece o Facebook. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Esse é o momento mais legal do programa, vejam só, porque você participa dele com o seu rosto, também com a sua opinião, com a sua sugestão. Se você ainda não fez a sua foto ou o seu vídeo, faça. Os presentes vão ser sorteados. O presente, né, vai ser sorteado agora no meio do ano, está chegando o dia, você tem que concorrer. Então, faça a sua foto ou o seu videozinho de 15 segundos e poste no facebook.com/programa Vejam Só. Você vai concorrer à diária de um final de semana numa pousada em Ubatuba, na praia da Fortaleza, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, 80 metros da praia. Muito bonito, você está vendo as imagens da pousada lá. E, aliás, tem desconto para pastor, viu? Dá um presente aí para o pastor da sua igreja, para a pastora da sua igreja, né? Fala para ele passar um fim de semana lá, é só negociar com o gerente lá, tem desconto, tá bom? Uma diária para até 5 pessoas no final de semana. Nós vamos sortear no meio do ano agora. E quem é que vai concorrer? Quem pôs a foto ou o vídeo no facebook.com/programa Vejam Só. Então não perca essa chance aí, porque tá difícil ficar dando presente aqui, viu? E nós estamos dando. Então não, fica esperto, fica esperto. Primeira foto de hoje vem lá das Minas Gerais, em Araxá. Nas Minas Gerais nós temos o Marconi Souza. Valeu, Marconi. Aliás, me falaram muito bem da sua cidade, não conheço Araxá, quero ver se consigo dar uma passeadinha aí qualquer hora em Minas Gerais. Quem sabe a gente se cruza aí, né, Marconi? Grande abraço para você. Falando em lugar bonito, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nós temos a Isabel Souza com mais alguém aí que não mandou o nome, né, Isabel? Quem é esse neném ou essa neném aí? Tem que falar. Mais um ósculo santo para você, Isabel. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Em Santa Catarina, só tem lugar bonito aqui, olha só. É a pastora Vilma. Quem fotografou foi o filho Gabriel, né? A pastora Vilma é lá de Florianópolis, em Santa Catarina. Parabéns, pastora. Obrigado pela sua participação. Escolheu bem uma hora em que uma outra pastora tá falando, né? Nada feminista essa foto, mas ficou muito legal. E um ósculo santo para a senhora e saudações à sua igreja, viu? Deus abençoe e boa sorte no dia do sorteio. Em Londrina, norte do Paraná, nós temos o José Cláudio dos Reis. Ô, Cláudio, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Londrina é uma cidade altamente evangelizada, tem igreja em tudo quanto é lugar lá, uma do lado da outra, né? Uma bênção, povo de Londrina. Muito crente. E a última foto de hoje vem de Senador Canedo, lá em Goiás. Nós temos o evangelista Raimundo e quem fotografou o Raimundo foi o Abdenes, né? O fotógrafo foi o Abdenes, e que obviamente vai estar em outra fotografia aqui, né? Valeu, Raimundo e Abdenes. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência aí em Goiás. Muito bom. O tema de hoje é sonho. E nós temos conosco o reverendo Antônio Jean, que é psicanalista, além de pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Nesse sentido, reverendo Jean, o que é exatamente o inconsciente? Que o irmão mencionou o sonho como resultado inconsciente, algo que o pastor Michel também concorda, porque ele também mencionou. E o que é o bendito do inconsciente? O inconsciente tem duas interpretações dependendo da escola que você aborda. Eu vou abordar a escola que eu tenho formação, a freudiana e a junguiana. Para Freud, o inconsciente ele é o repositário, ele é o lixo, ele é a caixa daquilo que eu rejeito durante o dia, que eu não posso fazer. Então, eu desejo alguma coisa e aquilo não me é permitido, aquilo vai para o inconsciente. Aquilo cai numa caixa que a gente chama a caixa do esquecimento, do consciente. Mas continua ativo, continua operando. Esse é o problema. Para o Jung, o inconsciente ele tem uma outra instância, ele chama de inconsciente coletivo. O Jung acredita nesse inconsciente freudiano, mas também ele entende o inconsciente coletivo. São aquelas impressões, imagens, ideias e todos os outros sentimentos que você herda dos seus antepassados, de povos, de culturas, de outros povos, até da sua família, da sua história mesmo. Uma coisa muito interessante, que a gente tem estudos comprovados, é uma criança recém-nascida, por exemplo. A gente sabe que ela sonha porque o sonho ele é o guardião do sono. Então, só consegue dormir quem sonha. Por que, por exemplo, aqueles que sofrem de psicose, eles precisam de uma medicação e eles não conseguem desligar? Porque eles realizam acordado o que eu realizo dormindo. Essa é uma pequena diferença. E o recém-nascido, por exemplo, ele sonha com o quê? Com a memória genética dos pais. Ele não vivenciou, mas você sabe que ele está no sono REM, que é aquele rápido movimento dos olhos, que os olhos estão se movimentando, ele está em sono profundo. O que aquela criancinha está sonhando? O Jung entende que é um inconsciente coletivo, é aquilo que ele herda dos seus antepassados. E isso é muito interessante, porque o Santo Agostinho também acreditava nisso, que a nossa alma ela é uma alma herdada. Nós não temos uma alma criada, o único que tinha alma criada era Adão, e essa alma caiu. A partir de então, todas as nossas almas são herdadas dos nossos pais. Por isso que a Bíblia diz, em pecado me concebeu os meus pais. Não é que o sexo é pecado, é a alma herdada é pecaminosa. O que eu tenho com isso? O inconsciente coletivo. Essa compreensão do Jung é muito interessante. E para o Freud, aquilo que eu já disse, o inconsciente ele é um lugar onde as suas ideias, desejos, vontades são sendo reprimidas e vão sendo jogadas lá. Uma hora isso vem à tona. Na verdade, na visão da psicanálise freudiana, você é regido pelo inconsciente. Por isso que ele diz que você não é senhor na sua própria casa. Então é no inconsciente que estão todos os desejos reprimidos e que vão, de uma certa forma, impulsionar você a fazer o que você faz. Eu fui procurar o curso de psicanálise porque na demanda da igreja, no gabinete pastoral, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez alguns me critiquem, a Bíblia não se presta a ser um livro a explicar toda a ciência e todas as coisas. A Bíblia é um livro de fé que nos mostra qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E, para mim, é um livro econômico, porque se fosse revelar tantas outras coisas que já aconteceram, não tem livro no mundo. O próprio João diz que Jesus fez tantas coisas que não caberia. Então, a Bíblia é um livro econômico, então ela não se presta no papel de explicar a ciência. Mas a gente tem alguns indícios interessantes que cruzam com a psicanálise. Que, se eu tiver oportunidade, eu cito, por exemplo, um versículo para mostrar isso, uma história para retratar aquilo que a psicanálise vai compreender lá na frente, como questões psicológicas e questões afetivas. Tá bom. Então, essa explicação, depois a gente vai aprofundar um pouco mais, reverendo, mas agora a gente vai ouvir o pastor Michel Dias. Por que o senhor entende que o diabo poderia nos atacar no momento em que nós não temos a menor possibilidade de defesa? Aí que entra um ponto central da fé cristã. Aliás, parabéns pela exposição do amado pastor Antônio Jean, né? Antônio Jean. Ele definiu bem. A Bíblia é um livro de fé. E como todo livro de fé, melhor dizendo, como livro de fé que ela nos instrui como nos defender de Satanás.
Eu citei aqui Efésios 6:11, na qual o apóstolo Paulo começa um discurso no verso 10 e discorre ao longo do versículo. Ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, para que possais o quê? Resistir firmes às astutas ciladas de Satanás. E ao longo da armadura da fé, a qual Paulo nos apresenta, ele cita o capacete da salvação. O cristão que tem uma fé plena em Cristo e a sua vida é entregue nas mãos de Deus, sobre ele é colocado o capacete da salvação, que lhe permite proteger os seus pensamentos, as suas emoções e até as suas reações quanto aos ataques do inimigo. No Salmos capítulo 4, o salmista Davi diz: em paz me deito e me levanto. Por quê? Porque o Senhor me protegeu. Então, não é que, como foi falado aqui no início, né, na apresentação inicial, eu tenho que ficar orando e vigiando, acordo, oro um pouquinho, depois eu durmo de novo. Não, é que quando você tem uma fé plena no Senhor Jesus, você tem o capacete da salvação na sua cabeça, no modo espiritual de dizer, é claro, você protege a si próprio, tanto no consciente quanto ao inconsciente, aos ataques dados pelo Satanás. Bom, vamos lá. Agora, reverendo Antônio Jean, por que o senhor acha que o diabo não pode nos atacar durante o sono? O sono é algo sagrado? Não, não é nem por causa disso. É porque não vejo base bíblica para isso. Aquilo que o pastor Michel falou, ele tem um entendimento de que se eu preciso usar o capacete da salvação, é porque enquanto eu estou dormindo, Satanás pode tomar conta da minha mente. Bom, o texto não fala isso. O texto fala do capacete da salvação, obviamente, que protege a minha cabeça, a questão da armadura da guerra. Então, você tem toda uma armadura, só a luva não adianta, tem que ter tudo. O capacete ali protege a cabeça, protege os meus pensamentos, protege aquilo que vai na minha mente. Ele, no primeiro bloco, logo na abertura, usou os textos para falar de que Satanás é o pai da mentira. Eu quero dizer que a minha visão sobre isso é que Satanás é o pai da mentira com desrespeito à palavra de Deus, que é isso que diz em Gênesis. O que Satanás fez tentando o primeiro casal? Foi assim que Deus disse. Ele fez uma colocação duvidosa e ali ele gerou dúvida no coração da mulher e ela provou e caiu. Então, Satanás, ao longo das Escrituras, ele deturpa o que Deus disse. Então, Satanás é o pai da mentira com desrespeito à palavra de Deus. Obviamente, todo mundo pensa que ele é o pai de toda a mentira que existe no planeta. Pode-se pensar assim, não tem problema nenhum. Mas os textos que a Bíblia tem desrespeitam a palavra de Deus. O capacete, ao longo do tempo, quando a pessoa se torna uma cristã, aí eu vou falar baseado na minha história. Eu sou filho de um bandista, eu nasci em um lar espírita. E acompanho pessoas na igreja que vêm de outras religiões. Então, pensa você que você tem uma pessoa de 20 anos sendo catequizada ali naquela religião, naquela cultura, naquele jeito. E aí ela vem agora para a igreja evangélica. Vamos colocar uma coisa básica da igreja evangélica. A igreja evangélica não faz reza de terço, por exemplo. Não acende vela. E a pessoa, com 1 ano de fé, 2 anos de fé, ela é pego sonhando, acorda com as memórias de que estava acendendo vela ou que estava rezando o terço. Isso faz parte do seu inconsciente. Ao longo do tempo, à medida que ela vai avançando na fé, num novo comportamento, num novo hábito, aquelas coisas vão desaparecendo. Tá, o que isso tem a ver com Satanás nos sonhos? Nada. Tem nada a ver com Satanás. Isso tem a ver comigo mesmo. Os meus sonhos falam muito mais de mim do que do diabo. Aliás, uma coisa que eu acho que é um grande erro da igreja evangélica no Brasil é pôr toda a culpa no diabo. E eu não quero ser aqui nessa noite, nesse programa, o defensor do diabo. Mas eu acredito que nós somos pior do que o diabo, porque Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo. Sou eu que abro a porta. O maior problema está em mim. Foi eu quem pequei, não foi o diabo. Então, o texto que ele usou, Salmo 4, verso 8. Em paz eu me deito e logo
pego no sono, porque o Senhor me guarda. Isso é uma verdade do rei Davi, isso é uma verdade do salmista, o que passa a ser uma verdade para a gente, mas não é uma verdade para muita gente, que precisa tomar uma medicação, que precisa lutar para pegar no sono, e é crente. Então o que a gente vai dizer? Que a Bíblia não está operando, ou então que Satanás está entrando? Porque a gente tem essas dificuldades, a gente diz assim, é o diabo e acabou. Tá, é o diabo. Então o que faz então? Faz uma oração? A oração então passa a ser uma questão mágica? É só orar então que o diabo vai embora? Então minha vida fica muito vulnerável a uma ação maligna. E essa questão do sobrenatural é tão recheado de misticismo, de crendices, que fica difícil a gente até dizer alguma coisa. Agora, base bíblica, textual, para que a gente possa afirmar, aqui, está aqui o texto literal, interpretativo, que Satanás entra nos pensamentos e atazana o sujeito enquanto ele está dormindo. Não sei, não conheço. Pastor? Opa! Houve uma pequena contradição no que foi falado a respeito da minha fala, porque em momento algum eu atribuí a questão do sonho ser totalmente ligada ao diabo. Digo assim, no sentido de ele que vem e me atazana. Como o senhor é psicanalista, sabe bem disso, e eu afirmei aqui no início, concordando com o senhor, o sonho é o resultado da nossa elucidação somado às nossas emoções. Satanás, ele não é apenas aquele que faz a obra, mas é aquele que instiga o ser humano a fazê-la. De uma certa forma, quem foi que pecou? Quem foi que fez o homem cair? Foi Satanás? Não. Satanás, ele manipulou uma verdade absoluta dada por Deus e ele fez com que essa verdade fosse manipulada e nisso induziu Eva, que por sua vez induziu Adão e eles caíram. Então, quando eu disse que Satanás é o pai da mentira, eu disse com toda a propriedade sim, porque eu quero reforçar que não é ele que vai forçar a pessoa a ter pesadelos ou perturbações ao sono, mas ele vai induzindo a mente dela, criando um contexto de terror no seu consciente, como também no seu inconsciente, que vai resultar em ataques espirituais. E outra, o tema do debate é: Satanás pode batalhar contra mim no meu sonho? O que eu acabei de citar aqui de Efésios 6? A armadura de Deus? Será que a armadura de Deus só serve para a mim no que diz respeito como um ser espiritual? Será que a Bíblia, embora seja um livro de fé, ela só me diz respeito à demanda espiritual? Ou será que Deus, ele se esqueceu que quando me criou, ele também me fez um ser portador de uma alma e que possui um corpo? Não, a Bíblia é um livro completo. A Bíblia me dá armadura espiritual, mas também nessa armadura está acoplado a minha alma, a capacidade de se defender e o meu corpo de se defender. O amado, ao recitar o que eu disse aqui do Salmo 4, verso 8, obrigado inclusive por me lembrar do versículo, falou que aquela era a verdade de Davi. Não, não é a verdade de Davi, é a verdade bíblica. Mas como foi bem dito, a Bíblia é um livro de fé, muitas pessoas ainda não viveram essa fé. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades, mas há crentes doentes. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas há crentes com medo, com casos sérios, casos infelizmente perturbadores de pânico noturno, de síndrome de pânico. E dizer que não há base bíblica para afirmar que Satanás se levanta contra um cristão ou não cristão nos seus sonhos, é precisar um pouco aí meditar a Bíblia, porque tem sim. Então, dá um exemplo, pastor. Simples. Jó capítulo 7, verso de número 13. 13, verso 12, melhor dizendo. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. Nós sabemos que a Bíblia é um livro revelativo, a revelação dela é progressiva. No tempo de Jó, acreditava-se que tanto o mal como o bem vinha de quem? De Deus. Mas quando nós vamos para o primeiro capítulo do livro de Jó, nós sabemos que, na verdade, embora tenha sido permitido por Deus, quem trouxe todo aquele caos na vida de Jó foi quem? Foi Satanás. Reverendo?
Sim. Esse texto de Jó não abre uma possibilidade de ver a Bíblia dizendo, olha, o diabo ataca no sonho. Não, porque para você construir uma questão doutrinária, você precisa de embasamento de outros textos. Um versículo só não pode fazer assim, não se faz isso. Mas não estamos discutindo doutrina, nós estamos perguntando se o diabo tem. É uma experiência de Jó, uma narrativa dele, que alguém pode entender, como o pastor Michel também está entendendo, que há uma perturbação onírica. Eu não vejo base bíblica para isso. O que é onírico? Onírico é o sonho, é o estudo, oniromancia, é o estudo dos sonhos. Então, não tem base para isso. Todo sonho pode ser interpretado, pastor? Pode, todo ele. E quem não lembra dos sonhos que nem eu? Não lembra porque eles estão no sono, na vigília, no despertamento da vigília, né, perto de acordar. E é uma necessidade do seu consciente não lembrar mesmo. Por quê? Agora, em terapia, todo sonho pode ser lembrado. A gente tem experiência de que é só você começar a contar a vida, contar os fatos. O que eu fiz ontem... Bom, por exemplo, acredita-se que todo sonho ele tem o resto do dia. Hoje à noite, provavelmente, eu posso sonhar com este episódio, com este acontecimento. E ele vai puxar uma série de outras coisas que tem a ver com os meus complexos. Então, tudo que tem descrito no sonho tem a ver com os meus complexos. Esse de Jó, por exemplo, é um dele. Jó está vivendo uma tormenta. Vai sonhar com o quê? Com tormenta, é óbvio. Ele está vivenciando isso. Então, ele elabora isso. Acreditar que Satanás pode invadir o meu sono e perturbar o meu sonho, não tem base bíblica para isso. Até o texto que o pastor usou tem a ver com a história dele, a história de Jó. Ele está vivendo uma tormenta. Ele vai sonhar com o quê? Com a tormenta. Mas ele não estava sob direto ataque do diabo? Mas quem é que garante que é o diabo ou que não é ele mesmo? O próprio Jó vivendo a sua tormenta. Por que a gente tem que atribuir ao diabo todas as coisas ruins que acontecem? Tá. Essa é a questão que a gente tem no mundo. Tá, então eu vou fazer uma pergunta agora, o senhor vai responder no próximo bloco, o pastor Michel vai comentar. É possível, então, na sua opinião, que nós controlemos o nosso sonho? Próximo bloco... Se o diabo não interfere, se o Jó era o culpado por aquilo que ele responsável por aquilo que ele estava sonhando, então o Jó podia sonhar coisa diferente. Eu posso sonhar coisa diferente? Essa é uma pergunta, eu não vou pagar a consulta não, tá? A gente vai para o intervalo e volta já. O assunto hoje é Satanás e os nossos sonhos. Dois assuntos que, Os temas que a gente aborda aqui são sugestões dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras. Infelizmente, a gente não tem mais declinado o nome dessas pessoas, talvez a gente até devesse fazê-lo, né? Porque nós não temos mais o presente para mandar. O presente até tem, não tem a verba para remeter a crise. Esse é um programa com severas restrições orçamentárias, né? Mas a gente agradece a sugestão de todo mundo e se você quiser fazer a sua sugestão de tema, você pode usar o Facebook. Só pode usar o Facebook, só é o nosso único meio de comunicação, facebook.com/programa Vejam Só. Mas se você quiser, você pode fazer isso gravado. Grava um videozinho de 15 segundos, tem as instruções no Facebook, o Zeca fez lá um passo a passo. E você vai dizer, olha, eu gostaria que vocês discutissem tal coisa por causa disso, disso e disso. Então, você já sustenta as razões, né? Quiser indicar alguém para o debate, pode fazê-lo, tá bom? Agora, por gentileza, não vamos mais ficar mandando sugestão do tipo, eu queria que vocês fizessem o debate com o Bispo Macedo e o missionário R.R. Soares, um em cada poltrona, né? Também não surgiram o Silas Malafaia. Cansei de convidar. O missionário vem, é só eu chamar. Agora os outros nem atender a nossa ligação. Esquece, tá bom? Vamos falar de coisas que dá para fazer e não de sonho. Vamos para as opiniões dos telespectadores. O Wallace Oliveira, ele publicou o seguinte: não, o diabo não é onisciente para saber o que alguém está sonhando. Ele é apenas um anjo. Sendo assim, todos os anjos poderiam guerrear contra o diabo e o vencer nos sonhos. Mas anjo não pode. Sonhos são simbólicos e não reais. O anjo não sabe o que a gente está pensando, pastor? A Bíblia não nos dá nenhuma direção, nenhuma diretriz sobre esse assunto. Não dá nenhuma base, nenhuma,
para afirmar que Satanás ou seus demônios possam saber o que nós estamos sonhando. O que ela nos mostra é que Satanás se manifesta de algumas maneiras no sonho da pessoa, conscientemente ou inconscientemente na pessoa, mas dizer que ele sabe o que ela pensa ou que ela sonha, não. Ele lança a ideia, mas dizer como ela vai se portar ali dentro, a Bíblia não nos dá nenhum parecer sobre isso. Pastor Jean, reverendo, isso me lembrou uma coisa. O senhor disse que vem de um lar onde a religião não era cristã, né? E que mexia com o místico. Uhum. O senhor acredita que é possível pessoas que não têm a proteção do Espírito Santo serem alcançadas, atingidas por poderes espirituais do mal? Claro que sim. Possessão, por exemplo? Ou não, pode ser. Por exemplo, eu me lembro de uma experiência que eu vivi em que eu precisei, por questões profissionais, disciplinar uma pessoa que tinha muita intimidade com essas religiões. E eu comecei a ter sonhos terríveis depois disso. Tá, a minha visão sobre isso é que você sabe o que você estava entrando. E a gente tem aqui no Brasil a nítida compreensão de que tudo aquilo que não é do Cristo, e acho que não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, não é cristão, a gente é meio polarizado, né? Se não é de Deus, é do diabo. E não é. Ué. Na verdade, é complicado dizer isso, porque tudo é de Deus. Deus usou a Babilônia para afligir o seu povo. Deus usou a Pérsia para treinar o seu povo. Então, eu tenho uma visão da soberania de Deus. Deus usou o diabo para falar com Jó. E Jó, ele acreditava, esse é o meu entendimento, já que o pastor Michel usou Jó, de que é só fazer tudo certo que dá tudo certo. E Deus mostrou que a relação com ele não é assim. Ele fazia tudo certo e deu tudo errado. Mas foi muito melhor depois, porque ele disse que antes eu te conhecia. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu era papagaio de pirata, eu repetia o que eu aprendi. Agora eu tenho experiência com você. O Jung, no seu fim de vida, foi entrevistado pela BBC de Londres e perguntaram para ele, porque o Jung era filho de pastor, criado na igreja evangélica, protestante lá da Suíça, reformada, e na sua vida, bem velhinho, perguntam para ele, o senhor, quando pequeno, ia na escola dominical? Sim, todos íamos. O senhor ia à igreja? Sim, todos íamos. E o senhor acreditava em Deus? Sim, acreditávamos. E hoje o senhor acredita? Ele disse, eu não preciso, eu sei. O que o Jung está dizendo? O Jung Nossa, essa resposta é forte. É forte, o Jung é sensacional. O que o Jung está dizendo? Que num determinado momento da vida, a crença faz parte do imaginário. No outro momento, não tem mais a crença, tem a vivência. O que acontece com Jó é isso, ele tem um primeiro momento que é a crença e o segundo momento que é a vivência. Então, eu acredito piamente que os meus sonhos, eles fazem parte da minha construção. E eu posso controlar os meus sonhos? Pode. Você pode controlar à medida que você medita. Por isso que eu acredito numa coisa muito importante que o cristianismo no Brasil perdeu. A meditação. A gente lê a Bíblia, a gente não medita na Bíblia. A gente usa versículo para pretexto. A gente manipula as Escrituras para achar aquilo que eu quero, para validar as minhas vontades. Agora, eu preciso aprender a ler o versículo e a meditar nele várias vezes. À medida que eu vou crescendo no convívio com a igreja, e que eu vou lendo as Escrituras e vou meditando nelas, elas vão fazendo parte do meu inconsciente. Então vai acontecendo uma troca das imagens e daquilo que eu tenho, que eu construo. Impossível de começar assim, porque todo mundo sai na rua, todo mundo vê coisas indesejáveis, desejáveis, os olhos estão abertos, os olhos é a porta da alma. Então os olhos estão olhando para tudo. Então, quando você vai dormir, o sono, o cérebro precisa descansar e passar um escandisque para revisar as questões do dia a dia. O sonho, ele entra nisso. As imagens, como alguém respondeu, são simbólicas. A pessoa disse, não é real, é simbólico. É os dois, é tanto real quanto simbólico. Por quê? Porque é real para quem está sonhando.
Agora, você disse muito bem que foi discipular, foi tratar com uma pessoa, disciplinar uma pessoa. Toda vez que um cristão vai tomar uma medida que ela é drástica ou que ela é de cunho espiritual, já aciona no inconsciente dele aquilo que a gente chama de retaliação. Ele já se prepara, vou ser retaliado. Eu vou ser punido por isso que eu estou fazendo. Vou pagar um alto preço. Isso a gente chama na psicanálise da lei da compensação. Tudo tem a lei da compensação. Você quer que eu te diga uma coisa interessante, que talvez muita gente não sabe? Na maioria, quais são as imagens na maioria dos cristãos? Toda regra tem exceção, preciso deixar isso claro aqui. A maioria dos cristãos sonha com coisas impróprias. Por quê? Porque faz a compensação. Aquilo que lhe foi proibido no dia a dia, ele sonha à noite. Quanto mais o cristão acha que a vida dele é uma batalha espiritual e que ele está guerreando com forças sobrenaturais, mais sobre isso ele vai sonhar. Agora, o que um libertino, por exemplo, que não tem vida religiosa, sonha? Com anjo, com Deus. É a compensação. Por isso que muitas vezes aí eles dizem assim, tive um sonho que eu deveria procurar a igreja e que Deus ia me salvar na igreja. Então já sei, quando alguém chegar para mim, ô reverendo, sonhei com um anjo, falei, seu sem vergonha. Mais ou menos. Agora, essa é nova até para mim. Porque os sonhos, eles fazem uma compensação. Eles tendem a compensar a vida da pessoa. Ele é o negativo. Pode ser. É que negativo na psicanálise é tão... O que é negativo? O que é negativo para mim pode não ser para você. Não, eu sei, mas é o oposto. O oposto é melhor. Vamos lá. Jonas Albuquerque Brussolo. Creio que sim, ele tentou interferir até na visão de Daniel. Opa! Tem aqui, ó, o texto de Daniel, quando Daniel fica orando e não recebe resposta e tal, aí vem um anjo lá e fala assim, que o príncipe da Pérsia se levantou e tudo mais, aí teve que vir Miguel. Esse texto pode ser usado? Eu não vejo que esse texto seja firme o suficiente, substancial o suficiente para nós usarmos nesse debate. Eu vejo ali mais uma questão do que Paulo fala das castas de demônios que atuam nos lugares celestiais, tem mais um efeito sobre região, lugares, do que propriamente indivíduos. Eu não vejo base nisso. Mas eu gostaria, se fosse possível, completar inclusive que o amado Jean nos passou aqui, eu pesquisando um pouco sobre os sonhos e vi que o psicofisiologista Stephen LaBerge, me corrija se eu estiver errado, ele fala sobre isso, sobre a possibilidade de sonhos lúcidos, na qual mesmo estando no sonho, no mais profundo, o sonho REM, a pessoa ela consegue, com meditação e algumas instruções específicas, manipular sim o sonho. Inclusive, em 1980, ele trouxe essa tese e um psicofisiologista, Paul Tolley, também apresentou o quadro de uma paciente que, dormindo, conseguia se estimular sexualmente e relatava ter sonhos nesse contexto erotizado. Então, eu vejo também que há uma possibilidade. E a Bíblia também tem um versículo que fala sobre isso. Separei aqui. Só um momento. Lá em Eclesiastes, a Bíblia nos fala no capítulo de número 5, verso de número 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Ou seja, até o Salomão aqui, e ele foi um homem que tomou conta dessa área, né? Tinha entendimento desta área sobre as vaidades da vida, ele nos afirma que o excesso de vaidades a qual a pessoa se dedica vai se manifestar consecutivamente no seu inconsciente durante o sonho. Bom, vamos lá. A nossa equipe de reportagem esteve lá na Crentolândia, e se há alguma coisa que crente entende é do diabo, né? Vamos ver o que ele ouviu. Durante o sonho, o cristão pode batalhar contra o diabo? O diabo tem esse poder? Pergunta difícil. A batalha ela é em todos os momentos, né? Acordado, dormindo, né? A gente pode ter, assim, o anjo do Senhor, como a palavra diz, à nossa volta, nos guardando. Mas eu creio que sim, uma batalha pode acontecer. Agora, eu não sei se é no sonho. No sonho, não. Eu posso estar dormindo e passando por uma batalha. Agora, sonho é sonho. Sim, pode sim. Acontece
Comigo já aconteceu, com vários conhecidos meus, acontece sim. Pode e muito, e eu se pode. Pode porque às vezes ele também vem para confundir nossos sonhos, e às vezes também não é sonho, às vezes é visão, aí é uma luta bem espiritual, pode sim. Muitas vezes o diabo quer nos afrontar dormindo, né? Porque é uma hora que a gente está em descanso, né? E ali ele vem para afrontar a gente, né? E a gente já acorda na base da oração, guerreando mesmo, falando o nome de Deus, clamando. Então ele pode sim. Com certeza, sem dúvidas. É a hora que ele mais trabalha, né? Quando você está dormindo, você está no sonho, com certeza é a hora mais propícia para ele brigar com você. Ninguém teve nem dúvida, hein? Bom, a Bárbara Catarina Alves... A Bárbara foi minha aluna. Ela diz assim, não, porque Deus cuida de nós enquanto dormimos, né? Essa é uma ideia bonita, né? Deus está velando o nosso sono. Elizabeth Garcia, sim, embora ele não seja onisciente, falando do diabo, né? Ele tem poder para lançar seus dardos inflamáveis, provocando sonhos que nos tragam angústia e até mesmo ilusões, com o intuito de nos fazer tropeçar. Por exemplo, num sonho, poderemos ter um envolvimento sexual e após esse sonho, o homem ou mulher poderá viver uma ilusão e, por conseguinte, alimentar a sua imaginação, correndo o risco de cair em tentação, pois o pecado começa na mente, passa para o coração e logo ele é gerado, dando-se luz ao pecado. Reverendo, é possível o sonho ser influenciado por sugestão externa? O que seria isso? Então, por exemplo, se tem uma pessoa dormindo, está sonhando e alguém sugere, com palavras, algumas imagens e a pessoa vai sonhar essas imagens. É possível isso? Isso é hipnose. Não, mas a pessoa não foi hipnotizada, ela está dormindo. Não. Você chega lá do lado dela? Não. Aquilo que o pastor Michel falou, a gente tem um quadro de transtorno muito, não sei se é muito comum, mas eu já tive no meu consultório, que está no campo da narcolepsia, onde a pessoa tem a paralisia do sono. Tem medicação para isso. Então ela desperta, mas não se mexe. E ela sabe o que está acontecendo ao seu redor. Credo, isso existe? Sim, muito. Paralisia do sono. Então a pessoa não consegue se mexer e ela está ouvindo tudo que está ao redor. E quem está por ali não percebe que ela acordou. Quem vive isso diz que é insuportável. A gente tem uma medicação para isso e resolve. Muita gente usa álcool para poder dormir melhor. Álcool não faz ninguém repousar melhor. Anestesia, mas confunde o que o cérebro precisa para passar o escandisque, para rever as questões. Aquilo que o Michel falou está nesse campo da narcolepsia. Então, nesse período aí, existe muita loucura, muita coisa que influencia as imagens da pessoa. E eu quero ressaltar aqui, reforçando, que de momento nenhum eu duvido do que as pessoas dizem, só que eu duvido que seja o diabo. Então, aquilo que você produz oniricamente, aquilo que você produz dormindo, é verdade para você, e na psicanálise a gente não duvida, inclusive da dor. Ah, doutor, está doendo. Ai, pastor, estou sentindo uma angústia terrível. É a angústia dela, a gente respeita. E a gente vai averiguar isso e ajudar. A questão é que as influências sempre são externas e internas. As externas são do seu mundo, daquilo que você vivenciou. O que você me perguntou, me veio à mente a ideia de a pessoa vai deitar e alguém fica falando, isso. Ou você mesmo põe uma música gostosa para relaxar, ou você põe frases. Há muitos anos no Brasil saiu um curso de inglês. Eu fiz. Bota embaixo do travesseiro, aprendeu inglês assim? Não, senhor. E não dormi também. Então, por quê? Porque confunde aquilo que você precisa, porque o sono ele precisa rever aquilo que está no seu inconsciente. Precisa se respeitar. Então, respondendo uma pergunta que você fez lá no início, o sono é sagrado? Nesse sentido, sim. Porque a pessoa precisa descansar. É muito sabido e comum a gente encontrar com pessoas completamente atazanadas, atordoadas, oprimidas. Elas só precisavam de uma noite de sono. E aí a gente coloca isso na conta do diabo. Foi o diabo. Querem fazer isso? Ok. Para mim não tem base bíblica para isso.
E é a coisa mais fácil a se fazer. Aliás, a história mostra que na Mesopotâmia, há 2.500 anos, haviam, na crença deles, 2 espíritos, Icumbo, Sucumbo. Icumbo afligia as mulheres e o Sucumbo afligia os homens, com as questões sexuais, onde davam-se as poluições noturnas, onde diziam que eram as prostitutas do diabo, de Satanás, que vinham e se relacionavam sexualmente. A gente que diz que já teve relações sexuais com o diabo. Para mim isso é tudo produção onírica, é fantasia. Está tudo na mente dela, no desejo dela. Há de fato um espírito maligno que faz isso? Não. Por quê? No cristão. No que não é cristão, não tem a menor ideia, espiritualmente falando. O que eu tenho são os conteúdos do que o sonho produz, tanto para o cristão como para o não cristão. Agora, se de fato há o demônio, a Bíblia diz alguma coisa? Não. O texto que o pastor Michel usou de Eclesiastes, ali para mim não é oniromancia, não é onírico, é sonho de vida, por isso que tem vaidade. Eu sonho em ter a casa tal, eu sonho em ter o carro tal, eu sonho em ter não sei o quê. Isso não é a questão de dormir, isso é a questão da vida desperta, que o próprio Salomão sabe muito bem o que significa isso. Então a gente precisa dividir muito bem isso, separar muito bem isso. O que a Bíblia fala de sonho onírico, o que a Bíblia fala de sonho de vida desperta. O onírico não tem. Pastor? Entenda, quando nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando das 2 frentes usadas por Satanás. Quando ele ataca diretamente oprimindo uma pessoa e quando ele ataca indiretamente lançando o que nós chamamos de indução ou incitação a algo que vai satisfazer a sua vontade e ao mesmo tempo corromper uma pessoa. Quando eu citei aqui Eclesiastes, o capítulo 5, eu quis dizer o seguinte, Salomão ele está fazendo uma construção. A gente sabe que Eclesiastes é um livro que ele compilou quando não estava num bom momento espiritual. E ali, sofrendo com as suas consequências, sofrendo com muitos questionamentos, Salomão aqui ele traz à tona uma questão, que o ser humano, por se dar a entregar-se às cobiças, às vaidades do mundo, ele dá brecha para que as questões espirituais entrem e comecem a afligi-lo, tanto no que diz respeito no consciente, como também no que diz respeito ao inconsciente. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que teve um sonho estranho ou teve pesadelos necessariamente seja espiritual. Eu vejo da seguinte maneira, o sonho ele pode ter 3 origens. Ele vai ter de Deus, como nós vemos com muitos relatos bíblicos. Tem a parte humana, que pode ser até um caso clínico, um caso patológico, onde entra o psicanalista, a psicologia, tal. E também a parte espiritual. E eu até quero ressaltar esse ponto, porque há coisas que a psicologia também não vai conseguir explicar e você não tem como dar outro parecer a não ser um ataque demoníaco. Por exemplo, eu creio que o Senhor já tenha atendido casos assim, o pastor Heber por ser pastor, e eu por ser pastor atendo com muita frequência. Pessoas que relatam que desde criança sonham com parentes ou pessoas próximas morrendo. E dias depois, o que a pessoa sonhou aconteceu. Ora, aqui eu sei, o único que pode revelar alguma coisa é o Espírito Santo. Mas como um não crente desenvolveria isso? A Bíblia fala sobre isso. Deuteronômio, capítulo 13, verso 3. E suceder tal sinais e prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Verso 3, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aqui nós vemos que havia registros dos deuses cananeus que tinham sonhos sobre o futuro, e o que eles sonhavam acontecia. Eu interpreto que seja o próprio demônio ali para enganar, sempre é para enganar, manipulava os sonhos da pessoa, manipulava os pensamentos inconscientes da pessoa, mostrando para ela um plano que ele já tinha armado, orquestrado contra ela. Infelizmente, o nosso tempo acabou, inclusive estouramos o tempo.
eu preciso terminar o programa. Quero agradecer ao reverendo Antônio Jean, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também ao pastor Michel Dias, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esses dois irmãos continuam à sua disposição. Você pode acessá-los por meio dos contatos publicados no facebook.com/programa Vejam Só. Só procurar por eles, né? Tem até a foto deles e tudo. Vamos ver o resultado da nossa enquete? O diabo pode guerrear contra mim durante os meus sonhos? 59% disseram que sim, o restante diz que não. Muito bem, a gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Bons sonhos!